O vídeo é uma parada, mas vamos continuar. Aí depois tem um vídeo de divisibilidade, quando a gente aprende a dividir por zero, ou por zero não, por 5, por 10, por 8, por 9 e assim vai, né? Então, se você está com dúvida nessa etapa, eu sugiro que você assista esses três vídeos, porque são três vídeos explicando qual é a regra de divisão por cada número, certo? Então, isso facilita muito que a gente saiba quando o número é divisível. A gente necessariamente, às vezes, nem precisa saber se esse número quanto é a divisão desse número. Às vezes a gente, para alguns cálculos matemáticos, a gente só precisa saber se ele é divisível. Porque se ele for divisível, quer dizer que ele vai ter um resultado zero e aí eu posso fazer a divisão, porque eu sei que o resultado vai ser exato. Então, por aqui, por exemplo, aqui, primeiramente eu quero testar aqui, ó. Aí eu pergunto, por 2, ó, é como se eu fizesse assim, ó. Eu acho que vocês conseguem ver o mouse. Aqui, por 2, quais os números dessa tabela são divisíveis? Aí eu vou pensar, qual é a regrinha do 2, por exemplo? A regra do 2 diz que todo número par divide por 2. E os números pares, naquela aula do vídeo, eu coloquei que eram quem? Os números que terminam em 0, 2, 4, 6, 8 ou 10, e assim vai, né? Ou seja, quer dizer o seguinte, então aqui eu já consigo perceber quem é par ou não. Por exemplo, o número 2 é par? O número 2 é par. Se o número 2 é par, ele é divisível por 2. Então eu vou escrever esse 2 aqui, ó. Por 2, esse 2 é divisível por par. Eu escreveria 2 aqui. Aí eu ia por 15. 15 é um número par? 15 não é par. Se 15 não é par, logo eu não vou dividir por 2, certo? Então ele não é divisível por 2. Eu não escrevo 15 aqui. 800. 800 é um número par, termina em zero. E lembra que todo número terminava em zero, 2, 4, 6 ou 8 era divisível por 2? Então eu vou escrever 800 aqui, porque eu sei que 800 é divisível por 2. Aí eu vou observando cada número desse, se ele for divisível por 2, eu escrevo ele aqui embaixo. Os que não são dessa lista divisíveis por 2, eu não escrevo aqui. Depois disso, terminei a lista todinha analisando para o 2. Aí eu vou para o 3, certo? Aí eu penso, quais números dessa lista aqui, dessa tabela, são divisíveis por 3? Para mim saber se ele é divisível por 3, eu tenho que lembrar da regra do 3. Por isso que eu estou falando que é muito importante, na dúvida, assistir os vídeos de novo. Você, de certa forma, tem essa parte, pelo menos positiva, né? Que pode assistir a aula mais de uma vez. Então vamos lá, você para saber se é divisível por 3, a regra era o seguinte: a soma dos algarismos, se der um número que está, o resultado é o número que está na tábua de 3 ou for múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Então vamos lá, ó. 2. 2 está na tábua de 3? Não está. Porque, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Tá vendo que passa de a resposta de 3 para 6 e não pega no 2? Logo, o 2 não está na tábua de 3. O 2 não é divisível por 3. Não escreve aqui. Aí eu vejo 15. Vamos somar a regrinha do 3. 1 mais 5 dá 6. 6 está na tábua de 3? Tá. Então o 15 inteiro é dividido por 3, certo? Porque 3 vezes 5, 15. Aí eu pego o 15 e escrevo aqui, certo? O 800, aí eu vou para aquela regrinha. Será que o 800 é divisível por 3? Não sei, vamos tentar. 8 mais 0, 8. 8 mais 0, 8. 8 não está na tabuada de 3, logo o 8 não é divisível por 3. Então eu não escrevo o 8 aqui. Ou seja, você vai analisar esses números, essa lista todinha, para cada número desse aqui, certo? Quando o número for divisível por 3, eu coloco aqui. Os que não forem, eu não coloco. Aí depois eu vou para o 4. E vou observar qual desses números são divisíveis por 4. Quando forem divisíveis por 4, eu escrevo eles aqui na ordem. Quem não for divisível por 4, eu não escrevo. E assim eu faço para todos esses números aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Tá ok? Então vocês vão fazer isso. Aí novamente eu digo, tá com dúvida, assista aquela aula de divisibilidade, certo? Porque a intenção aqui não é dividir, e sim saber se o número é divisível ou não. Ou seja, se a divisão desse número por esse outro vai ser uma divisão exata, tá certo? Então vamos lá para a questão 2 aqui, ó. Na questão 2 eu coloco assim, ó. Qual dos números abaixo é múltiplo de todos os números do conjunto IN? Vamos pensar. Muitos alunos se confundiram nesse IN aqui quando eu coloquei. IN é o conjunto dos números naturais. Foi uma das primeiras coisas que a gente falou no começo do ano, certo? Apesar que a gente, de fato, teve poucas aulas, né, no começo do ano, mas a gente falou isso aqui, IN. IN é o conjunto dos números naturais. E eu falei para vocês que o conjunto dos números naturais são somente os números positivos. Tudo bem.
Então, ó, eu escolhi dentro dos números do conjunto, do infinito números positivos, eu escolhi somente esses, ó, 6, 9, 18, 36, 24, 3 e 51, tá ok? Então, eu escolhi só esse. Aí eu escolhi esses aqui. Aí eu pergunto, qual dos números abaixo, ou seja, desses aqui, ó, 5, 4, 6, 3, 2 e 9, dos números abaixo, é múltiplo de todos os números do conjunto IN? Ou seja, eu quero saber qual desses números aqui, entre essas opções, de A até F, é múltiplo de cada um desses aqui, sem faltar nenhum. Aí a gente, para isso, tem que saber o que é números múltiplos. Para a gente lembrar o que é números múltiplos, existe uma aula gravada falando só sobre múltiplos e divisores, certo? Mas só para lembrar, números múltiplos são aqueles números que são resultado, certo? São resultado de uma multiplicação. Por exemplo, eu vou pensar aqui, fazer só um teste por 5, tá bom? Vamos fazer um teste por 5. Eu observo aqui, eu vejo 6. 6 é o resultado de alguma multiplicação por 5? Não. Ó, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Não chega em 6, passa direto. Ou é pouco ou é muito. Então 5 não é múltiplo de 6. Aí eu vou para o 4. 6 é múltiplo de 4? Vamos testar. Quais são os múltiplos de 4? Ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Já passou, não chegou em 6. Não é. Então vamos lá. O 6. E assim vai. Ou seja, 6 é múltiplo de 6? É, porque 6 vezes 1, 6. Ou seja, você tem que observar qual desses números aqui tem todos esses números aqui, todos esses, como resposta em sua tabuada ou resposta como na sua multiplicação por outro número. Então, qual desses números aqui tem esses números aqui como resultado de multiplicações, de várias multiplicações, mas não pode faltar nenhum, ele tem que ser resposta de todos. Aí você vai testar para cada um desses aqui e um deles vai ser, aí você vai marcar o que for múltiplo. Tá certo? O múltiplo o número múltiplo é um número que consegue multiplicar outro e aquela resposta dele está dentro dele, tá certo? Isso é um número múltiplo, tá bom? Falando em outras palavras, né? Tá bom? Acho que vocês com isso conseguem entender o que é múltiplo. Na dúvida, assiste a aula lá para complementar a aula sobre múltiplos, tá bom? Então aqui, ó. Aqui tem outra questão interessante. Eu botei da lista abaixo quais são os números primos e quais não são. Aí aqui, ó, tem os números primos. Tem vários números, na verdade, de 1 a 30. Aí, ó, vocês têm que lembrar. Eu não posso responder agora o que é números primos, porque já é outra pergunta. Ó, com suas palavras, como você poderia explicar os números primos? Senão eu vou dar a resposta. Mas tem uma aula só sobre números primos, tá certo? Então eu peço a vocês, gente, que às vezes quando não souber assim, alguma coisa assim, na dúvida mesmo, consulta o vídeo. Aí se não conseguir entender o vídeo, aí você me diz, porque eu vou tentar te ensinar de outra forma, tá? Tá certo? Mas assim, os vídeos vocês têm que consultar, tá certo? Porque são um material que tá aqui para vocês estudarem. Então, às vezes, só pega assistir uma vez, a gente não absorve o conteúdo, é normal, tá bom? Então, aqui, ó, para você saber qual desses números aqui é primo, você tem que saber o que é um número primo, tá certo? E para saber o que é um número primo, você vai assistir a aula de números primos, certo? A aula que está gravada lá. Por que eu não posso dizer nesse caso aqui o que é um número primo? Porque se eu disser, eu respondo para vocês a pergunta aqui. E a próxima, ó, com suas palavras, como você poderia explicar os números primos. E você vai explicar do seu jeito, com base naquela aula. Aí quando você é, assistir aquela aula, você automaticamente vai olhar para esses números e vai saber identificar. Ah, esse é número primo, esse não é, esse não é, e assim vai. E você vai escrever aqui embaixo para mim quais são os números que você identificou aqui que são primos, certo? E aqui, gente, por último, o MMC dos números é bem tranquilo, né? O MMC dos números, a gente viu, acho que teve duas aulas falando sobre MMC, certo? Bem tranquilo, onde eu ensino a fazer o MMC com dois números, com três ou até mais, se quiser. Mas usei só três porque não precisa mais do que isso. E eu mostrei a vocês que você vai dividir esses números aqui pelos números primos, certo? Pelos números primos, com exceção do 1. E nessa aula eu explico bem direitinho. Você vai dividir, por exemplo, digamos que eu fosse dividir, botar um 2 aqui para dividir aqui onde está o mouse. Então eu ia fazer 32 dividido por 2, aí eu ia botar a resposta aqui, 16. Aí 16 dividido por 2, aí eu vou botar a resposta aqui, 8. Aí eu ia ver se esses números que ficaram aqui embaixo na outra linha também são divisíveis por 2.
Por isso o importante das aulas de divisibilidade. Se esses números forem divisíveis por 2, eu continuo a dividir por 2 e vou seguindo, certo? Então, assim, aqui nessa parte de baixo, eu aconselho assistir essas duas últimas aulas, que inclusive as duas últimas aulas que está na plataforma, que é MMC aula 1 e MMC aula 2, tá certo? E vocês vão ver que para resolver os MMCs, vocês vão utilizar somente de divisão, praticamente somente de divisão. No final vai ter que fazer multiplicações, mas tem que usar somente de divisão, tá certo? E a gente já viu essa parte de divisão, tá ok? Então, gente, eu acho que com essa explicação fica mais fácil de vocês entenderem, certo? E qualquer dúvida, entre em contato